Vamos lá. Função exponencial é o seguinte, a estrutura dessa função aqui vai ser f de x igual a elevado a x. Então, agora o expoente é que é a incógnita, né? O x vai estar no expoente. E a, não a incógnita, o a, tá, gente? Ele vai ser maior que zero e diferente de 1, sempre, tá? Essa é a regra do a na função exponencial. Temos que lembrar de imagem e domínio. Escreve imagem com y para não esquecer, tá bom? Ele dá uma função crescente onde a tem que ser maior que 1. Então, a aqui é 2 no caso, né? F de x igual a 2 elevado a x. F de x não é o y, que é a imagem? Então, esse daqui é o nosso x aqui embaixo. Então, veja bem, se eu tenho uma função crescente, eu vou usar aqui no x números próximos a zero, tá? Então, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. A gente sempre vai usar no gráfico números próximos ao zero, tá bom? A não ser que ele já dê o gráfico pronto para a gente fazer a análise. E aqui, o que vai acontecer? Se aqui é y, que eu quero saber quanto dá, eu vou trocar agora o valor de x, tá? Então, aqui, ó, x é menos 2, quanto vai ser y? 1/4. Por quê? Todo número que eleva a um número negativo, veja bem, aqui é uma fração, 2, 1, 2 dividido por 1. Eu inverto a base, tá? Eu inverto o denominador com o numerador e vai ficar 1 meio elevado a 2. E aí, ao invés de um expoente negativo, eu vou ter um positivo. E quanto vai dar? 1 elevado a 2 dá 1, 2 elevado a 2, 4, 1/4. 2 elevado a 1, menos 1, mesma coisa, inverte a base, vai ficar elevado a 1, todo número elevado a 1 dá ele mesmo, 1 meio. 2 elevado a 0, né, que é o ponto 0 aqui, ó, x igual a 0, vai dar quanto? 1, porque todo número elevado a 0 dá 1. 2 elevado a 1 dá 2, 2 elevado a 2 dá 4, 2 elevado a 3 dá 8. Então, aqui a gente vai ter os pontos, ó. Menos 2 com 1/4, aí o pontinho vai aqui. Menos 1 vai dar 1 meio, né? Isso mesmo, 1 meio. 0 vai dar no ponto 1, o 1 vai dar no ponto 2, o 2 vai estar no ponto 4 e o 3 vai dar no ponto 8, tá aqui, ó. E aí, a gente liga aqui os pontinhos e vamos ter o nosso gráfico exponencial crescente. O decrescente vai funcionar da mesma forma, só que ele vai decrescer. A conta vai ser da mesma forma, porque a gente vai usar números próximos de zero. E veja bem, olha só a diferença aqui no nosso A. Aqui a gente tem que o A tem que ser maior que 1, qualquer número maior que 1. Aqui o A tem que estar entre 0 e 1. Então, entre o 0 e o 1. Todos esses números aqui podem ser A na função decrescente, ou seja, ele tem que ser maior que 0 e menor que 1, tá? Então, vai ser números fracionados, tá vendo? F de x igual a 1 meio elevado a x, tá? Então, vai dar aqui, ó, elevado a menos 2, mesma coisa, vamos inverter, vai ficar 2 elevado a 2, y é igual a 4, tá? E assim sucessivamente, ó, no menos 1 vai dar no ponto 2, no 0 vai dar no ponto 1, no 1 vai dar 1 meio, no 2 vai dar 1/4, no 3 vai dar 1/8, e aí você corta os pontinhos ligando, eles vão ter uma função decrescente. Aqui a gente já vai analisar uma questão. Dado o gráfico da função f de x igual a mais b vezes 2 elevado a x, sendo a e b constantes, determine. Ele quer saber, então, y igual a mais b vezes 2 elevado a x. Lembra, domínio e imagem, ele te dá o gráfico aqui, ó. No domínio, a gente tem os pontos 0 e 1, 0 e 1. 0 está ligado ao ponto 3 no y, na imagem. Então, aqui está o 3. E o ponto 1 no x está ligado ao 5 no y. Então, aqui, ó, 1 e 5, 0 e 3. A gente vai agora substituir o x, certo? E o y. A gente tem os dois valores. Então, a mais b vezes 2 elevado a 1, que é x, é igual a 5, que é y. A mais b vezes 2 elevado a 0, que é x, é igual a 3, que é y. Veja bem, 2 elevado a 1 dá 2, então, a mais 2b, porque b está multiplicando com 2, então, vai ser a mais b vezes 2, 2b igual a 5. E aqui, todo número elevado a 0 dá 1. 1 vezes b dá b, então, é a mais b igual a 3. Veja bem, a mais b igual a 3,
A mais 2B igual a 5. Para eu já eliminar o 1, eu vou forçar aqui essa eliminação e vou multiplicar todo mundo por menos 1, essa parte de cima. E vai ficar menos A menos B igual a menos 3, tá? E aí, eu já corto o A com A aqui, tá? Tô dividindo aqui. E aqui, o que eu vou fazer? Menos B dividido por 2B, olha só, menos B mais 2B, tá? Minto, não é divisão aqui não, tá, gente? Eu continuo fazendo a conta normalzinho, como se ele estivesse aqui na frente, porque eu coloquei embaixo. Aí, para não confundir, é como se estivesse continuando aqui em cima, entre parênteses, tá? Mais 2B, tá? Igual a 5. E aí, menos B mais 2B vai dar quanto? Menos B mais 2B, ó, aqui tem um 1, né? Menos 1 mais 2, 2 menos 1 dá 1. Então, dá B, que a gente vai cortar, vai ficar 1 de toda forma. 1B é B. B igual a quanto? 5 menos 3, 2, né? Conserva o sinal do maior, que é 5, mais 5, menos 3, tá bom? Menos 5, ou mais 5 menos 3, dá 2. Então, B é igual a 2. Aqui, ó. Menos A, eu coloquei aqui certo, ó, pra vocês verem, tá vendo, ó? Menos A mais A, eu corto. Menos B mais 2B, 2 menos 1 dá 1, então fica B. E menos 3 menos 5, ó, 5 tá somando, ele é positivo, então conserva o sinal do maior, positivo. 5 menos 3, 2. Então, B é 2. Aí, o que a gente vai fazer aqui? Vamos substituir, porque a gente quer descobrir agora quem é o valor de A, porque na questão tá pedindo aqui, ó, valor de A e B. B eu já sei que é 2, agora vamos descobrir o A, e ele quer F de menos 2 na alternativa B. Então, aqui, ó, A mais B, B é igual a 2. Então, A é igual a 3 menos 2. 3 menos 2 dá 1, tá? Aí, que se você for tirar a prova real, dá certinho, tá? A é igual a 1. E aqui, pra gente saber F de menos 2, né? Aqui vai ficar F de x igual a mais B vezes 2 elevado a x. E no lugar de x vai ficar o quê? Menos 2, né? E a gente já não sabe quanto que é A e B, então a gente vai colocar os valores no lugar de A e B. 1 mais 2 vezes 2 elevado a menos 2. 1 mais 2 vezes meio elevado a 2. Lembra-se, tá? Expoente negativo, eu inverto a base e o expoente fica positivo. Então, 1 mais, olha só, se eu tenho 2 e 4 aqui, ou 2 e 2 aqui embaixo, ou 4, né? Porque aqui eu já calculei, 1 meio vai dar 1 quarto, né? 1 meio elevado a 2 vai dar 1 quarto, 1 elevado a 1, 1 elevado a 2, 1, 2 elevado a 2, 4. Se eu já tenho um 2 aqui e um 4 aqui, eu divido esse 4 por esse 2, que ele vai passar dividindo de qualquer forma. Já coloco o meio, 1 mais o meio. Então, eu vou ter 1 mais o meio. Quanto é que eu vou ter aqui? 3 meio. Se eu tenho 3 meio, é a mesma coisa que 1,5. Aí vai depender do que tiver na sua questão, se ela for múltipla escolha.